Os irmãos e irmãs que também nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje nos traz uma realidade onde no livro de Crônicas diz assim: naqueles dias todos os chefes dos sacerdotes e todo o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando práticas abomináveis das nações pagãs, profanaram o templo do Senhor, que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Em outras palavras, o povo vivia uma vida profana, vivia uma vida mundana, vivia uma vida com práticas totalmente abomináveis a Deus. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor orientava a fazer, fazia-se de uma outra forma completamente diferente. Uma vida desregrada no campo da imoralidade, no campo da fé, no campo familiar, ou seja, uma vida totalmente descompensada. E Deus então envia mensageiros para esse povo para anunciar a verdade, para anunciar a luz. Deus tem compaixão desse povo, deseja a conversão desse povo, então envia pessoas para mostrar que o caminho não era aquele, que o melhor não era aquela vida, e o povo então começa a zombar desses mensageiros. O povo então começa a desprezar esses mensageiros, e não dando como satisfeito, agora vamos incendiar o templo, vamos botar fogo e vamos destruir tudo. Sabe qual é o pior? Que isso não foi apenas lá atrás, há milhares de anos atrás, é o que nós estamos presenciando hoje. Pessoas que não querem viver o caminho da verdade, pessoas que não querem viver o caminho da luz, pessoas que não querem viver a palavra, pessoas que não querem viver uma vida íntegra, uma vida reta, ou seja, querem viver apenas as profanações do mundo, querem viver apenas aquilo que lhes satisfaz, querem viver apenas, o que importa é ser feliz. Por conta de uma felicidade falsa, por conta de uma felicidade ilusória, tem-se o conceito hoje que pode-se fazer qualquer coisa, pode-se fazer qualquer coisa para ser feliz, para estar bem, é isso que importa. Ou seja, quem vive assim, quem pensa assim, nós devemos respeitar, mas não tem uma visão de fé, não tem uma visão de igreja, porque a igreja nos ensina que nós vivemos o hoje para o amanhã, nós vivemos o hoje para a eternidade, nós vivemos o hoje para o céu, nós vivemos o hoje para o paraíso. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher daqui a pouco. O que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher daqui a pouco. Isso é algo natural, isso é uma regra de vida. Então, quando se quer profanar, quando se entra na igreja, quebrando imagem, derrubando, atrapalhando as santas missas, debochando, ironizando, quando vai-se para um carnaval colocar carro alegórico com a imagem de Cristo, com a imagem de Nossa Senhora, para profanar, para descaracterizar o sagrado, para agredir o sagrado, para agredir a nossa fé, para agredir a nossa vida moral, é direito da pessoa. Se ela quer fazer isso, é um direito que ela tem. Se ela deve ou não, é outra história, é outra questão. Mas o que nós não podemos esquecer é: a mão de Deus pesa. A mão de Deus pesa. Mas Deus é covarde, Deus é maldoso, diácono, Deus é covarde. Não, Deus é cruel. Não, Deus não é. Deus é justo. Quando a mão de Deus pesa, significa que significa que a pessoa está colhendo aquilo que ela plantou. E ela apenas vai estar colhendo o peso da mão de Deus. Sabe por quê? Porque quem é das trevas odeia a luz. É o evangelho de hoje. Se de repente você for falar para uma pessoa de verdade, de luz, de amor, de esperança, de harmonia, de paz, de repente essa pessoa se revolta.
De repente essa pessoa explode, ela não quer saber disso. Às vezes quando você convida uma pessoa, vamos para a igreja. Às vezes ela desabafa uma situação que ela está vivendo, um problema que ela está passando, e você, no intuito de agradar, de ser útil para aquela pessoa, diz, vamos lá para a igreja, vamos lá na missa, vamos lá no grupo de oração, vamos lá. Essa pessoa se revolta, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada. Sabe por quê? Porque ela está presa nas trevas. Porque quem é das trevas odeia a luz. Porque quem é das trevas tem medo de vir para a luz, e aquilo que ela está vivendo nas trevas vai ser apresentado diante da luz, vai ser denunciado diante da luz, vai ser descoberto diante da luz. Então, para que não seja descoberto, deixa viver na escuridão. Para que não seja anunciado, para que não venha a realidade, deixa viver nas trevas, deixa viver na escuridão, deixa viver uma vida de profanação, de pecado, deixa viver como prisioneiro do mal. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós devemos ter uma vida onde a gente busque cada vez mais viver a verdade. A gente precisa viver a verdade, e existe aquilo que a gente chama de verdade natural e verdades de fé. O que é uma verdade natural? Isso daqui é um tecido, é uma verdade. Isso dali é um celular, é uma verdade, mas não é uma verdade de fé. O celular está aqui na minha frente, é uma verdade, mas não é uma verdade de fé. Nós precisamos viver as verdades naturais e as verdades de fé. Ou seja, qual é a verdade de fé? Eu preciso viver uma verdade de fé, ou seja, Deus é um Deus supremo, Deus é criador de todas as coisas, o Senhor está na Eucaristia, tudo isso é uma verdade, mas é uma verdade de fé. Deus foi encarnado no ventre de Maria, é uma verdade, mas é uma verdade de fé. Nós cremos na Santíssima Trindade, é uma verdade, mas é uma verdade de fé. Mas as pessoas querem viver a verdade do homem, mas não querem viver a verdade de Deus. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa verdadeira, sim, entre nós, entre os homens, mas e a verdade de fé? Essa verdade de fé é que liberta. Não é eu dizer para você que isso daqui é um tecido, e é um tecido. Não é eu dizer para você que aquilo dali é um celular, e de fato é um celular. Não é essa verdade que liberta, mas é a verdade de fé, é a verdade da palavra, é a verdade do amor de Deus, é a verdade do perdão de Deus, é a verdade da reconciliação, é a verdade do Espírito Santo, é a verdade da Santíssima Trindade. Essa é a verdade que liberta, porque essa é a verdade de Deus e não a verdade do homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é você conhecendo que isso daqui é um tecido que vai te libertar. Não é você conhecendo que isso daqui é branco que vai te libertar. Não, o que vai te libertar é quando você conhece a palavra, quando você procura viver a palavra, quando você quer colocar a palavra em prática na sua vida. É isso que liberta. Por quê? Porque a palavra de Deus é libertadora. Porque a ação de Deus em nós é libertadora, porque o poder do Espírito Santo em nós é libertador, porque o amor de Deus é libertador, porque a misericórdia de Deus é libertadora. São essas verdades de fé que nós devemos ter na nossa vida. Para quê? Para que sejamos pessoas iluminadas, para que sejamos pessoas para iluminar a vida das pessoas. Que nos adianta sermos verdadeiros com Deus, se formos falsos com os outros? O caminho que nós devemos trilhar é o caminho da luz, ou melhor, o caminho da cruz, é o sentido da cruz. A nossa vida deve ser pautada no sentido da cruz. Qual é o sentido da cruz? Vertical e horizontal. Vertical, porque devemos viver com Deus. Horizontal, que devemos viver as mesmas realidades com o próximo. É o caminho da cruz, Deus e o homem. São essas verdades que nós devemos viver na nossa vida.
Então, que nós possamos pedir essa graça ao Senhor no dia de hoje, né? De renunciarmos cada vez mais às obras do mal, de renunciarmos cada vez mais aquilo que é profano, renunciarmos cada vez mais aquilo que pode gerar trevas na nossa vida, para que não sejamos prisioneiros do mal. Por isso que quando eu falo que nós devemos viver a verdade, porque a Sagrada Escritura diz que quem é o pai da mentira? O demônio. O demônio é o pai da mentira. Quanto mais uma pessoa se prende à mentira, mais ela está nas garras do demônio. Quanto mais uma pessoa procura viver na verdade, mais é liberta por Deus e está junto de Deus, porque ela conheceu a verdade e a verdade a libertou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.